Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler o verso 22 ao 26. Aliás, 22 ao 25, perdão. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: Vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque a leitura por si já nos abençoa, Senhor, porque todas as vezes que lemos a Tua palavra, recebemos boas notícias. Louvado seja o Teu nome, Pai. Agora, pedimos que o Senhor ainda fale mais profundamente aos nossos corações, na reflexão, no pensamento, na meditação, à luz do texto que nós temos para essa noite. Que o Teu nome seja glorificado, que nós sejamos despertados na Tua palavra e dirigidos por ela no caminho que devemos andar. Nós oramos assim com gratidão, pedindo que o Teu Espírito nos ajude nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma frase, pensamento de Santo Agostinho, diz assim: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Vou repetir: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Ou seja, pensamento muito claro de alguém que conhecia muito bem a palavra de Deus e também conhecia as tentações de viver uma vida apartada de Deus, com suas lutas, com seus desafios. Então, é uma frase que nos faz pensar. A Bíblia é um livro que tem muitas palavras, muitas histórias de encorajamento, de consolo, mas também tem muitos textos de exortação, de admoestação, que nos chamam a atenção para o fato mais relevante que nós podemos reconhecer em relação a nós mesmos, que nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. E um dos maiores desafios da carreira cristã é justamente saber expressar a atitude correta em relação à palavra de Deus. Na maior parte do tempo, quando nós lemos, ou mesmo quando nós ouvimos a palavra de Deus com uma disposição honesta, ela nos confronta e diz coisas que nós, em muitos momentos, não gostaríamos de ouvir. Durante todo o tempo de seu ministério terreno, Jesus teve que lidar com isso. Em muitos momentos, ele foi rejeitado porque a palavra que ele pregava, o evangelho que ele transmitia às pessoas, os princípios do reino de Deus que ele transmitia, eram princípios que rasgavam o coração das pessoas de alto a baixo, porque mostravam
que elas pensavam sobre si mesmas coisas que não eram reais, e elas precisavam entender o que de fato elas eram, no que elas criam realmente, para que elas pudessem então crer da maneira certa e viver da maneira certa, à luz da palavra que Cristo tinha para trazer. E não é fácil lidar com isso, irmãos, não é fácil encarar a verdade, não é? Quando Jesus diz para aquela multidão lá em João 6, eu sei que vocês me procuram, não é porque eu sou o Messias, não é porque por causa dos meus sinais, vocês me procuram por causa do pão que vocês comem. Imagine você ouvir isso de Jesus, irmãos. Que palavra dura. E muita gente começou a ir embora, e então Pedro pergunta, Senhor, todo mundo está indo embora. Aí, nesse momento, né, qual era a palavra que Jesus devia dar? Poxa, Pedro, lamento, foi sem querer, escapuliu. Não, Jesus falou, e vocês também vão embora? Então, quando se trata da verdade sobre os outros, tudo bem, mas quando se trata da verdade sobre nós mesmos, aí muitas vezes é melhor sair pela tangente. E é por essa razão que o discipulado de Jesus consistiu em grande esforço de levar seus discípulos ao conhecimento da verdade sobre si mesmos. E a verdade é toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o nosso assunto dessa noite tem a ver com isso. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que ouve a sua palavra e age com base naquilo que ouviu. Vou repetir. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que ouve a sua palavra e age com base no que ouviu. Em vários momentos, Jesus disse que não bastava ouvir a sua palavra, era necessário praticar a sua palavra. Então, antes de nós olharmos o nosso texto em si, nós vamos considerar aqui o que está acontecendo no seu entorno. E esse é o caso típico em que a narrativa de sinais funciona como uma espécie de resumo do que se trata no seu contexto. Então, Lucas começa aqui o capítulo 8, falando sobre a parábola do semeador, dos versos 4 a 8. E, mais uma vez, Jesus trata de uma verdade profunda do reino de Deus através de um recurso de parábola. E qual é o alvo que ele tem? É demonstrar que nem todos os que ouvem aquilo que ele diz são capazes de ouvir da maneira certa e são capazes de receber da maneira certa. Então, tudo vai se desenrolar daqui por diante, tendo relação com esse fato, não é? E se nós olharmos com bastante calma essa porção do Evangelho de Lucas, a partir do verso 4, nós vamos anotar muitas vezes os verbos ouvir e ver, que são formas que Jesus tem de mostrar que a necessidade que nós temos de receber a palavra de Deus não é tanto no sentido de que ela nos diga coisas que fazem cafuné no nosso ego, ou mesmo que venham trazer angústia para nós, mas nós precisamos aprender com essa palavra, crescer com ela, sermos transformados por ela, para que haja uma mudança de vida em nós. Porque Deus não veio nos chamar para sermos pecadores ricos, bem-sucedidos, com um carro novo na garagem e uma casa de 1.500 metros quadrados, com 5 empregados, né, para cada cômodo. Não. Jesus veio nos chamar para sermos nova criatura, para vivermos uma vida nova, uma vida diferente na sua presença. E quando nós olhamos, irmãos, para a igreja dos nossos dias, nós nos assustamos. Meu Deus, o que está acontecendo com essa igreja? Não ouvimos mais pregação sobre arrependimento, sobre pecado na vida das pessoas, sobre a necessidade de mudança. Tudo que nós ouvimos hoje é autoajuda, é incentivo à riqueza, a acumular bens, a ficarmos bem neste mundo, pelo amor de Deus. Então, Jesus, ele vai desafiar as pessoas. Ele faz questionamentos. Jesus diz para os seus discípulos, olha, vocês precisam aproveitar, porque a vocês é dado conhecer os mistérios de Deus, mas aos outros não. Então, aproveitem essa oportunidade. E Lucas está aqui citando o texto de Isaías, capítulo 6, de 9 a 10,
que fala justamente sobre o fato da dureza de coração dos israelitas no passado, que ouviam a palavra de Deus regularmente, constantemente, através dos profetas, mas não mudavam a sua vida. Então o Senhor diz para o profeta: olha, Isaías, a maioria desse povo vai perecer no exílio, mas eu farei uma obra com a santa semente, com o resto, com o remanescente, com aquele pouco que ficar. E o Senhor disse: depois que sobrar somente o toco ainda será queimado. E depois que o toco for queimado, com o resto de vida que houver no toco, então a santa semente será extraída dali. Para que fique claro que o homem não pode se salvar por si mesmo, somente a graça de Deus pode salvar o homem. Então, veja que esse é o assunto de Lucas 8. Observe que a explicação de Jesus, nos versos 11 a 15, a explicação da parábola, ele vai explicar aí o significado, porque os discípulos não entenderam, então ele vai explicar o significado da parábola, né, onde ele mostra que a palavra de Deus é a semente. Os diferentes tipos de solos são a forma como cada pessoa recebe ali, cada tipo de pessoa recebe a palavra de Deus. Então, nesse sentido, nós temos 4 grupos de pessoas. Temos o grupo da maioria, que são os que ouvem a palavra, mas são roubados pelo diabo, não retêm a palavra, porque têm uma atitude indiferente para com a palavra de Deus. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós vemos isso acontecer na vida de muitas pessoas. Ouvem a palavra de Deus constantemente, mas entra aqui e sai aqui. Não opera nenhuma diferença. A palavra não é retida no coração, né? E Jesus diz aqui que Satanás rouba a palavra dessa pessoa. Mas tem um grupo menor, são aqueles que ouvem, recebem com alegria, retêm por algum tempo, mas não têm raiz, não resistem à provação. É a atitude utilitária daquela pessoa que ouve a palavra de Deus, esperando que a palavra de Deus vai resolver todos os seus problemas. Então, se essa fé não resolve, não adianta, não serve. E tem um grupo ainda menor, que são os que ouviram, receberam, frutificaram, mas o fruto não chegou a amadurecer. Por quê? Porque as preocupações com este mundo, com as riquezas, com os prazeres, sufocaram o fruto. Então, é a atitude materialista, daqueles que têm uma fé que precisa, a própria fé e a vida com Deus, o próprio Deus precisa se adequar às prioridades daquelas pessoas, porque senão elas não vão crer, elas não querem crer. E existe um grupo muito pequenininho, que é aquele grupo das pessoas que têm um coração bom e reto para com Deus, e que retiveram a palavra e frutificaram com perseverança. O coração é bom e reto não porque as pessoas nasceram com o coração bom e reto, mas porque o próprio Deus operou a fé nesse coração e permitiu que ele fosse capaz de reter a palavra. É uma atitude de rendição. Então a semente feriu a terra, ela morreu, ela renasceu e floresceu. E veja, se não são estes os 3 estágios do processo de conversão.
aborrecimento de Jesus. Alguém já te acordou quando você estava muito cansado e começou a dormir? Quando você estava no melhor do sono, alguém vem te acordar? Não é horrível isso? Eu vejo um certo aborrecimento de Jesus aqui, no melhor do sono dele. Os discípulos foram lá perturbá-lo por causa das ondas e do vento. Imagina o que se passou na cabeça de Jesus naquele momento. Então, o seu mestre, além de exausto, desfrutava naquele momento do sono tranquilo daqueles que confiam em Deus. Como o Salmo 4, versículo 8, eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Ou Salmo 127, versículo 2, não é? Que fala sobre a condição vã daquele que perde noite de sono para trabalhar, se afadigando, enquanto que o Senhor dá aos que são seus enquanto eles dormem. Era esse sono doce que Jesus desfrutava. E naquela circunstância, a soberania de Cristo sobre a sua criação permitia que ele pudesse dormir enquanto o barco chacoalhava. E naquele contexto, os discípulos tinham tudo para demonstrar uma fé maior que a tempestade. Porque não dependia deles, da força deles, do poder deles, mas do simples fato de Cristo estar ali com eles. Meus irmãos, a nossa segurança neste mundo não está nos bens que nós temos, não está no que nós ajuntamos, não está na nossa força para trabalhar, não está na nossa saúde, não está no emprego que nós temos, na nossa inteligência, na nossa capacidade, mas no fato de Cristo estar presente em nossas vidas. Essa é a nossa segurança. Porque eu digo para você, naquele grande e glorioso dia, quando a trombeta tocar, isso é o que vai fazer a diferença. Porque nós seremos reconhecidos. Cristo vai nos reconhecer. Porque Ele está presente em nossas vidas. Então, é claro que os discípulos ainda não poderiam elaborar esse tipo de reflexão, afinal, eles estavam aprendendo com a própria experiência, não é? Então, quando Jesus acalmou a tempestade, o que eles puderam expressar foi temor e admiração. Um começo bem tímido, porque a jornada iria exigir muito mais deles durante o tempo que se seguiria, mas era apenas o começo. E a resposta à pergunta que eles fazem no verso 25, quem é este que manda os ventos e as ondas e lhe obedecem? Ela vai ser respondida no verso 20 com uma revelação de Deus, quando Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro diz, tu és o Cristo. E ela seria ratificada lá no Monte da Transfiguração, no capítulo 9, verso 35, quando o próprio Deus se revela e diz, este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer, a Ele vocês devem ouvir. Foi a Jesus que eles ouviram naquele momento? Não. Ouviram a tempestade, ouviram os ventos. Então, irmãos, a tendência generalizada na atitude dos discípulos nos primeiros tempos foi de dúvida, foi de esconder a semente, foi de ocultar a luz. Pedro negou, os outros também negaram. No finalzinho, foi que Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas não da forma que gostaria. Mas quando o Espírito veio sobre ele, mesmo ainda sendo um homem falho, ele e os demais foram capacitados a enfrentarem as tormentas da vida, da perseguição, as ondas violentas do conflito, do confisco dos seus bens, das mutilações, das prisões e até da morte, por amor a Cristo. Porque não somos nós, não depende de nós, não está em nosso poder, é o Senhor quem nos capacita, é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos dá ousadia. E o Espírito deu a eles ouvidos para ouvir. A palavra finalmente produziu frutos abundantes em suas vidas. Então, irmãos, a conclusão que chegamos é que ainda assim, naquele momento crucial em que eles deveriam ter demonstrado fé na palavra e nos feitos de Jesus, os discípulos falharam.
eles se mostraram tão preocupados consigo mesmos, com a sua preservação, com o seu bem-estar, que simplesmente esqueceram de fazer uma equação simples. Eles poderiam ter pensado, se o mestre, que àquela altura já havia demonstrado o seu poder, a sua autoridade, né, sobre espíritos malignos, sobre doenças, mesmo sobre a própria morte, se ele estava no barco com eles, então não havia o que temer. Mesmo assim, eles falharam em confiar e manifestaram uma desconfiança quase blasfema contra o seu mestre. Então, em suma, eles ainda estavam cegos e surdos para crer em Jesus, em tudo que ele já havia ensinado com palavras e obras. E quando nós pensamos, irmãos, na nossa própria experiência com Deus, agora já a título de aplicação, qual tem sido a nossa reação à palavra de Deus? Como nós temos recebido a palavra de Deus? Nós temos nos rendido a ela? Temos reconhecido que somos miseráveis pecadores e precisamos urgentemente nos esconder sob a graça de Deus, atrás da cruz, e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós? Estava ouvindo uma pregação, uma parte de uma pregação do Paul Washer, aqui numa igreja aqui no Brasil, onde ele falava que ele detesta as pregações que são feitas aqui e também na sua pátria, porque hoje só se fala de riqueza, só se fala de bens, só se fala de dinheiro, de ganhar, de possuir, de ter, de aumentar as riquezas neste mundo. E ele dizia, a igreja não prega mais o Evangelho. E, meus irmãos, é claro que todo mundo gosta de ouvir uma palavra de estímulo, não é? Quem é que não gosta? Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso o homem viverá. E a maior parte do tempo, irmãos, nós vivemos como admiradores de Jesus, gostamos de admirar o seu poder, mas não nos rendemos ao seu senhorio, não descansamos nele, não confiamos nele, e basta que o nosso pequeno barco seja um pouco chacoalhado pela vida, e nós já caímos em desespero e acusamos o mestre de não se importar conosco. A coisa mais triste para um pastor é quando uma ovelha sua chega e diz, Senhor, ou pastor, eu não acredito mais que Deus está olhando por mim. Tenho dificuldade, porque não entendo o que está acontecendo comigo. E eu sempre digo, pelo amor de Deus, você está vivendo num mundo caído. Você está vivendo num mundo de pecado. Aqui todo mundo experimenta doenças. Aqui existem bactérias e vírus espalhados por todo lado, germes de todas as formas, de todos os tipos. E para cada dia de saúde que nós temos que glorificar o Senhor, porque é um milagre. E as pessoas muitas vezes dizem, não sei por que eu estou doente, por que eu estou passando por essa luta. Meus irmãos, isso aqui não é o paraíso, isso aqui é uma terra caída. Quando o primeiro homem pecou, a terra foi amaldiçoada, e Deus diz, ela não vai produzir agora somente coisas boas, mas ela também vai produzir ervas amargas, venenosas, espinhos. Ou seja, a terra não será apenas a amiga do homem, ela também será sua inimiga. E embora nós tenhamos tantos mais recursos para crer piamente e confiar em Jesus, na maior parte do tempo, a nossa fé também tem sido menor que a tempestade. Irmãos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê olhos e que nos dê ouvidos para estarmos atentos àquilo que Jesus está falando. E ainda sob a influência da epifania de Jesus, da sua manifestação no mundo, como palavra viva de Deus,
que nós façamos planos para agir de um modo diferente nesse ano que começa. Agir de um modo diferente diante da exposição da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus. Diferente do que tem sido até aqui. Eu não sei se você está satisfeito com a sua vida espiritual, com a sua devoção. Não sei se você está satisfeito com a maneira como você tem se conduzido diante de Deus. É uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Mas o que eu peço a Deus é que a sua palavra desperte em nós a fé genuína e verdadeira. Que ela desperte em nós maior confiança, maior engajamento na sua obra, maior amor pela sua igreja amada, engajamento ao serviço aos necessitados, ao discipulado para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Irmãos, há muito a fazer, muito trabalho. É tempo de nós sairmos do centro desse pequeno mundo que nós criamos ao redor do nosso umbigo e olhar para fora e caminharmos para o centro da vontade e dos propósitos de Deus nas nossas vidas. Portanto, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, renda-se à palavra de Deus. Creia no que ela diz e passe a agir com base na direção que ela traz para você. Você não tem o amanhã, você só tem o hoje. O amanhã é só uma possibilidade. Há muitos momentos em que a palavra de Jesus nos confronta, sim. Nós ouvimos o que não queríamos ouvir, mas precisávamos ouvir. Muitas são as vezes em que Jesus também nos pergunta: onde está a sua fé? E a grande diferença é que nós sabemos muito bem quem é esse Jesus. Nós não precisamos perguntar quem é esse, porque nós sabemos muito bem quem ele é. Então, irmãos, por que duvidar? Por que não obedecer? Por que não confiar? Por que não agir? Que essa noite o Espírito Santo nos revista de fé, de uma fé que é maior que as tempestades. A fé que exalta Cristo porque confia plenamente nele, porque se submete à sua palavra e anda de acordo com aquilo que ela diz. Este é o desejo do meu coração para 2025. Eu gostaria de profetizar, como os profetas do passado faziam, e dizer: meus irmãos, esse ano tudo vai ser mais fácil, mais colorido, mais tranquilo. Mas eu não posso fazer isso, irmãos. O que eu posso fazer é transmitir essa palavra. E eu asseguro você, e se você confiar em Cristo, se você se render à sua palavra, Ele vai cuidar de você. Esse ano é bissexto? Então, nos 365 dias desse ano, na verdade, já não são mais 365 dias, agora são só 360, né? Mas Ele vai continuar cuidando de você, como tem cuidado até aqui. Nada do que você precisa para viver uma vida digna, honesta, fiel a Deus, vai te faltar, eu tenho certeza disso. E o Senhor estará contigo. Mas não se esqueça disso, não se esqueça. Quando o seu barquinho começar a chacoalhar, não corra lá para acordar Jesus, deixa Ele, porque Ele está cuidando da sua vida. Ele está dormindo, mas mesmo dormindo, Ele está cuidando de você. É claro que é uma figura de linguagem, né? Sabemos que Jesus está intercedendo por nós o tempo todo, diante de Deus. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Gostaria que você pensasse, se você talvez, quem sabe, esteja vivendo essa situação em que a sua vida está sendo chacoalhada, em que você está passando por uma tempestade. Eu vou pedir a Deus que possa ajudar você para que a sua fé seja maior que a tempestade, para que a sua confiança no Senhor seja renovada e você tenha paz no coração. E saiba que o Senhor está contigo, e Ele vai atravessar com você esse lago, e você vai conhecer mais e melhor esse Cristo, a quem você tem confessado
como seu Senhor e Salvador. Glória a Deus. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. A sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós podemos descansar as nossas vidas em Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque Jesus está sempre conosco, nunca nos abandona. Ele está sempre presente em nossas vidas, mesmo quando nós duvidamos, mesmo quando nós não notamos, mesmo quando nós permitimos que a tempestade seja maior que a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos crendo e esperando na Tua misericórdia para conosco, ainda que nas lutas e tribulações o Senhor está trabalhando para aperfeiçoar a nossa fé. Muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos intimidados. Olhamos para os desafios, para as circunstâncias e nos deixamos amedrontar. Permitimos, ó Deus, que essas lutas, esses desafios façam a nossa fé se recolher. Mas temos aqui, Senhor, uma oportunidade, mais uma vez, de nos submetermos àquilo que a Tua palavra traz para nós nessa noite, darmos um passo atrás, repensar a nossa vida, a nossa maneira de lidar com a palavra que ouvimos, que lemos, que aprendemos, para que haja uma mudança, Senhor, em nossa maneira de lidar com a Tua palavra. Senhor, se até aqui nós temos vivido uma vida titubeante na nossa fé, uma vida de inconstância, muda, Senhor, a nossa vida, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida de constância contigo, Senhor, a termos uma fé genuína, verdadeira, que seja viva, que seja vista, que seja testemunhada através da nossa fé, mas do nosso compromisso que procede dessa fé, do nosso engajamento na Tua obra, nas coisas do Teu reino, Senhor, porque o Senhor não nos chamou para vivermos aqui uma vida que se preocupa apenas em ganhar o mundo, mas perder a alma, porque de nada nos aproveitará, Senhor. Ó Deus, que quando o Senhor nos chamar, nós estejamos preparados e sejamos reconhecidos por Ti, e o Senhor possa olhar para nós e dizer: bem-vindo, servo bom e fiel, entra no descanso do Teu Senhor. Que nós não ouçamos palavras amargas, que o Senhor dirá para tantos: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Desperta-nos, Senhor, enquanto é dia, antes que venha a noite, quando ninguém mais vai poder trabalhar, Senhor. Desperta o nosso coração, a nossa alma, meu Deus, para que nós possamos, ó Pai, esquadrinhar os nossos caminhos e voltarmos ao Senhor, Pai amado. Ajuda-nos, ó Deus, que a Tua palavra nos vença nessa noite, que ela possa vencer toda a oposição do nosso coração, Senhor. Ó Deus, que Satanás seja envergonhado, Senhor, neste lugar, e a Tua palavra tenha poder de penetrar mais fundo na nossa alma e produzir frutos abundantes. Que diante de Ti, Pai amado, as tempestades não sejam capazes de nos fazer retroceder na nossa caminhada, que nós possamos seguir em frente, Senhor, porque o Senhor está conosco. Bendito seja o Teu nome,
Bendito seja o teu nome. Nós te adoramos, nós te bendizemos, te agradecemos, porque o Senhor nos desperta e nos chama mais uma vez nessa noite a fé genuína, ó Deus, e a experiência verdadeira e transformadora com o poder da tua palavra. Nós pedimos, Senhor, age em nós, opera em nós, muda, Senhor, a nossa mente, muda o nosso coração, traz, ó Deus, uma fé de atitude, ó Deus, uma atitude genuína, baseada na tua palavra, para que possamos, ó Deus, ao chegar ao final desse ano que começa, contar as bênçãos e os frutos que essa mudança pode operar em nossas vidas. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.